O campo de energia humana e o DNA. Todo ser humano tem um campo de energia ao redor de seu corpo. Algumas pessoas chamam isso de aura, ou campo de energia de luz, ou simplesmente campo de energia humana. O objetivo deste vídeo não é apenas provar a existência do campo energético humano, mas também explorar a função do nosso DNA, a interação entre o DNA e o campo unificado, e a influência do campo energético humano nessa relação. Em última análise, se a ciência estiver realmente correta, este é o primeiro passo para a saúde, a cura e possivelmente a evolução humana. Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Disse Nikola Tesla. Campo de energia humana e DNA, a origem da saúde. No mundo ocidental, os médicos passam quase uma década na faculdade. Nesse período, tornam-se mestres em biologia, anatomia e fisiologia humana. Eles se tornam adeptos da compreensão da doença e do diagnóstico de todas as formas de doença, mas na grande maioria dos casos, qual é a receita deles? Drogas ou cirurgia. Toda doença tem uma origem espiritual ou energética. Quando você não limpa seu campo energético humano, seu campo energético fica distorcido, estagnado e impuro. Torna-se extremamente desequilibrado e carregado de vibrações de baixa energia, que causam doenças na mente e no espírito e, eventualmente, em nossos corpos. Mas por que a razão pela qual isso ocorre é porque uma das principais funções do nosso DNA é que ele recebe e transmite energia. Esta tem se mostrado uma das principais funções do DNA lixo, que compõe cerca de 95% do genoma humano, que é como era chamado antes de entenderem do que se tratava, mas agora está começando a ser mostrado como um componente essencial de nossa biologia e DNA. Uma das novas descobertas no DNA, como fala Bruce Lipton, é o controle epigenético, que significa literalmente controle acima do genético. Assim, a nova compreensão do DNA é que os genes que nosso DNA codifica é ditado como uma resposta ao ambiente. Em essência, estamos em um processo perpétuo de adaptação, o que significa que temos potencial para evolução contínua em nosso ambiente, além disso, evolução espontânea. Mais especificamente, a que nosso DNA responde para determinar a natureza do nosso ambiente? Nosso DNA não tem olhos ou ouvidos, então não pode ver ou ouvir o que está acontecendo. Em vez disso, determina o ambiente lendo a energia. Ele recebe sinais energéticos do ambiente e interage diretamente com as informações e códigos codificados dentro do campo unificado, os lê, e então nosso DNA codifica e ou ativa os genes apropriados e adequados ao ambiente em que estamos. O que você acha que acontece com o DNA quando o campo de energia humano está todo poluído por energias negativas? Para responder a esta pergunta, temos que olhar para a água. Consciência e água. O Dr. Masaru Emoto do Japão nos últimos anos tem feito um trabalho verdadeiramente revolucionário com a água. O que ele está fazendo é pesquisar os efeitos do pensamento humano, emoção e intenção, ou atenção direcionada, na estrutura da água. Seus testes envolvem ele enviando pensamentos específicos para a água, ou fazendo com que outros o façam, e então ele congela essa água, para que ele possa dar uma olhada no cristal formado, e examinar a relação entre a energia, pensamento e emoção enviada para ela. E analisa a água e os cristais que se formam como resultado. Surpreendentemente, ele descobriu que quando pensamentos, energias e palavras positivas eram direcionadas para a água, formavam cristais lindos e altamente coerentes. Ao passo que quando pensamentos e emoções negativas, de raiva ou ódio, eram direcionadas para a água, ou em alguns casos com palavras diretamente, ele descobriu que não havia mais uma estrutura coerente e que os cristais congelavam sem nenhum padrão geométrico sagrado. Em outras palavras, não havia coerência. Este trabalho prova duas coisas. 1. Que nossos pensamentos e emoções influenciam diretamente a realidade,
E 2. Que o tipo de energia enviado importa. O que está acontecendo com esses cristais de água é que quando um indivíduo pensa um certo pensamento, fala uma certa palavra ou sente de uma certa maneira, sua energia está oscilando o campo de energia humano, que reestrutura os padrões geométricos no espaço de acordo com essa energia. Então a frequência de nossa energia irradia por todo o espaço, e reestrutura o campo de acordo com nossa energia, e isso reestrutura o campo, o espaço, ao redor das moléculas de água, porque os átomos são 99,9% de espaço vazio. Então, quando a água é congelada rapidamente, ela congela ao longo do padrão geométrico criado no espaço ao redor de suas moléculas pelo pensamento, emoção e intenção humanos. As emoções mais elevadas de amor, bondade, alegria e gratidão criam padrões geométricos altamente coerentes no campo, que criam cristais que são verdadeiramente perfeitos, belos e harmônicos que ressoam essas emoções dentro de nós à medida que as observamos. As energias negativas, por outro lado, parecem distorcer a estrutura natural do campo, vibrando o campo de forma discordante, criando cristais que irradiam uma sensação de feiura, imperfeição, incoerência e, em essência, doença. Se é possível que os cristais de água pareçam doentes, literalmente doentes, são esses. Então, se nossos corpos são 75% de água, e se nossos genes são estruturas cristalinas biooscilantes, que leem e interpretam energia, e se somos 99,9% de espaço, então como você acha que as energias dentro do campo energético humano estão impactando nosso DNA, e o mais relevante de tudo, nossa saúde? Como eu disse antes, a última e possivelmente a vanguarda das ciências genéticas está trabalhando com controle epigenético, o que significa que nosso DNA e os genes que são codificados são determinados pela energia do nosso ambiente. Bem, o que determina nosso ambiente? Não é o que está lá fora que tem o maior impacto, é a nossa percepção do que está lá fora. Em outras palavras, o que acreditamos, pensamos e sentimos como verdade sobre nosso ambiente determina como percebemos nosso ambiente. Então, se pensamos que o mundo é negativo, ele se torna negativo para nós. Mas o oposto também é verdadeiro. Se vivemos em um estado de amor, felicidade e paz interior, percebemos que nosso ambiente é o mesmo, e portanto, o que atraímos é muito diferente. O campo de energia humano informa diretamente nosso DNA, e é diretamente responsável pelos genes codificados, nossa saúde, qualquer doença ou enfermidade que possa aparecer em nosso corpo, e até mesmo nossa inteligência, memória e capacidade de cura são diretamente afetadas. Todos os aspectos de nossas vidas são determinados pela qualidade de nossa consciência. O efeito do DNA fantasma. Outra importante evidência que nos ajuda a entender realmente o que está acontecendo quando o nosso DNA interage com o campo unificado e com a consciência é conhecido como efeito do DNA fantasma. Foi descoberto pelo Dr. Peter Garyaev, que colocou o DNA em um pequeno recipiente de quartzo e o zapeou com um laser suave. Ele então observou o DNA com equipamentos tão sensíveis que podiam detectar um único fóton. Ele descobriu que o DNA agia como uma esponja e absorvia os fótons armazenando-os em uma espiral em forma de saca-rolhas. Depois de terminar seus experimentos, ele removeu o frasco de quartzo com o DNA e saiu. No entanto, para sua total surpresa, quando voltou ao laboratório, descobriu que as máquinas ainda estavam detectando os fótons de luz espiralando na mesma espiral de saca-rolhas, como se o DNA ainda estivesse presente, mesmo que ele o tivesse removido da máquina. A espiral ficou visível por mais de 30 dias. O que isto significa? Acredito que podemos fazer essas deduções com segurança com base nas evidências disponíveis. A estrutura do vácuo, o campo unificado, na verdade armazena informação, energia e luz, que na realidade são a mesma coisa.
Isso sugere fortemente que a molécula e a estrutura do DNA estão em ressonância com a estrutura do espaço-tempo. Em outras palavras, sua estrutura é de alguma forma coerente, a ponto de fazer com que o campo interaja com ele dessa maneira, uma vez carregado de energia, neste caso um laser suave. Seria o campo respondendo com os códigos necessários para que a molécula de DNA se adaptasse ao seu novo ambiente. Esse processo infere que, até certo ponto, a molécula de DNA é como um chip de computador biológico, uma interface entre nossa biologia e o campo unificado. Isso significa que uma função interessante do DNA é armazenar luz, que é informação, e que essa estrutura deixa uma marca energética particularmente forte no tecido do espaço-tempo. Talvez até que o processo de armazenamento de energia do DNA tenha ativado uma construção energética já presente no campo unificado. A evidência também sugere que a comunicação acontecendo entre nosso DNA que armazena energia, informação e luz, mas também parece que nosso DNA não está apenas informando o campo e deixando uma marca energética no campo de energia humano, mas que o campo informa nosso DNA de volta. Tudo é energia, e isso é tudo. Combine a frequência da realidade que você deseja, e você não pode deixar de obter essa realidade. Não pode ser de outra forma. Isso não é filosofia, é física. Disse Albert Einstein. Como está sugerindo um corpo de informação em crescimento contínuo relacionado à evolução movida energeticamente, todos os códigos, impressões e informações podem muito bem ser armazenados diretamente no campo energético do qual a criação emana, em essência, dentro da própria luz. E quando somos jovens, ou quando nossos campos energéticos são puros e não poluídos, nossa energia ressoa mais claramente com o universo neste estado, causando uma comunicação desobstruída entre nossa consciência e a consciência universal, e entre nosso DNA e o campo. Quando essa comunicação não é distribuída, nos tornamos o epítome da saúde mental, espiritual e física. Se nossas emoções fossem negativas ou incoerentes, isso estaria interrompendo a comunicação entre o campo e nosso DNA, e é isso acima de tudo que as evidências sugerem ser a fonte de todas as doenças. O campo de intenção, percepção consciente, energia, a mente universal, o que quer que você escolha chamar de densidade de energia infinita do vácuo, o fato é que a energia do espaço ao nosso redor é infinita. Em outras palavras, é amor, pois essa é a energia mais elevada para a qual temos um nome. Como mostra o trabalho de Masaru Emoto, quanto mais positiva, amorosa e compassiva a energia da pessoa, maior o grau de coerência nos cristais de água. Imagine o que essas energias positivas fazem com nossos corpos, que são 75% de água, e imagine o efeito dessa energia altamente coerente em nosso DNA. Quando nos alinhamos com essa energia, com nossa fonte, e portanto, com nosso eu superior, estamos incorporando essa energia, que limpa toda a negatividade e perturbação energética dentro de nós, manifestando saúde na mente, corpo e espírito. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.